buracos voltei e confirmado, existe reencarnação. Esses eram os slogans da Volkswagen quando resolveu anunciar a volta do Volkswagen Fusca. Em 1993, com Itamar Franco, esse Fusca voltou ativa depois de alguns anos de pausa na produção. No vídeo de hoje do canal da Marvel, vamos te responder a pergunta: será que todo Fusca é igual? Não é bem assim. Pessoal, Fusca 1993. Em 1993, o então presidente da República, Itamar Franco, após a reabertura do comércio nacional para veículos importados, sugeriu que a Volkswagen trouxesse de volta o Fusca, paralisado em 31 de outubro de 1986, para que ele viesse como veículo popular. E a Volkswagen, então, a princípio, a Volkswagen, a imprensa, apenas os saudosistas gostariam do retorno do Fusca, porque era um projeto já, então, muito em desuso. O mercado internacional estava entrando no Brasil com muita força após a reabertura das importações do então presidente Collor, que sofreu impeachment. Então, mas a Volkswagen foi atraída por um grande incentivo que o presidente da República deu: trazer a redução dos impostos, do imposto de produto industrializado, então IPI, de 20% para apenas 0,1%, ou seja, ficou apenas uma alíquota simbólica. Isso fez com que o Fusca tivesse um preço competitivo frente aos Ladas, os russos que estavam entrando no mercado, e de quebra ainda trouxe uma redução de preço para a produção da Kombi. Isso fez com que o Volkswagen então chegasse a uma média de $7.200, que dava na época 720 mil cruzeiros. Então a Volkswagen investiu cerca de $30 milhões na fábrica de Anchieta, empregou 800 funcionários para então reutilizar o Fusca. Teve que comprar o maquinário, todo o maquinário havia sido vendido em 1986 para a reposição de peças no mercado paralelo, e levando em conta que existiam muitos Fuscas ainda em operação no mercado de usados. Então a Volkswagen recomprou esse maquinário todo para trazer de volta a produção do Fusca. E o Fusca Itamar, ele tem uma série de melhorias, começando aqui pelos pneus. Os pneus do Fusca, diferentemente do que eram até 1986, os pneus passaram a ser radiais. Isso dá uma grande diferença para a dirigibilidade do Fusca, tornando-o mais seguro em curvas, mais seguro em retas também, considerando que o veículo tinha uma estabilidade muito boa. Também aparado por uma barra de estabilização dianteira e traseira da suspensão. O Fusca também, quando ele ressurge lá em 1993, já quase 1994, ele vem com uma série de diferenças de acabamento, né? O forro de porta, então, com porta-objetos, era opcional também se você quisesse colocar ele carpetado. Quanto à tapeçaria dos bancos, a gente pode observar, era a mesma tapeçaria que a Volkswagen empregou em vários veículos nos anos 90, como o Gol 1000. O volante também era de Gol. O volante tinha uma empunhadura melhor, era um volante, né, emborrachado, volante bem mais confortável, volante utilizado aqui no Gol CL. O contagiros, ele permaneceu, o cluster central, o contagiros, que neste caso foi colocado, que nós vamos falar dele já já, mas o contagiros traz uma possibilidade, no caso foi colocado pelo dono desse veículo, de você ter uma dirigibilidade ainda mais esportiva e mais segura. Mas o cluster central permaneceu do Fusca 1986. Então foram algumas poucas adaptações que a Volkswagen fez para poder trazer o veículo de volta às pressas. Então existe ainda uma história muito interessante sobre o porquê do Fusca ter voltado, né? Será que foi apenas por mercado de populares? Ou porque o próprio presidente Itamar Franco, então namorada dele, tinha um Fusca 1981, ele era um entusiasta, um saudosista, um apaixonado por Fusca. Tanto é assim que a Volkswagen, no lançamento, fabricou um Fusca conversível só para ele, que hoje está no Museu em Memória do presidente Itamar Franco, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, cidade natural dele. O Fusca, além disso, o Fusca Itamar, como ele ficou conhecido, ele vinha com adesivo Fusca, né, diferentemente dos outros veículos, os outros Fuscas que pararam em 86, que eram um emblema, esse aqui é um adesivo, né, adesivado, mais colorido, Volkswagen aqui central, e o escapamento dele, para poder atender às normas de emissão de poluentes, ele veio com o escapamento apenas com uma saída, em razão de um catalisador que foi colocado. No caso do Fusca Itamar também, ele permanece com os dois carburadores e tinha a opção de vir um Fusca a álcool. A álcool, à época, não era muito utilizado, né? O etanol hoje, na época era álcool, não era tão utilizado como é hoje. No caso desse Fusca, que nós vamos já chamar para o dono para falar, e também a pessoa que fez essas melhorias, é um Fusca
com ar-condicionado e injeção eletrônica, pessoal, isso mesmo. Ele une o melhor dos dois mundos, o conforto com o saudosismo de quem gosta de dirigir um Fusca, principalmente o Fusca Itamar. Então, o Fusca Itamar também, essa opção que é o último, ele tinha as lanternas fumês, que é a lanterna Fafá, como a gente chamava, lanterna fumê. Esse aqui é um Fusca prata lunar, que era uma cor também tão inédita para Fusca, que brilha bastante, né? Um Fusca que é uma cor que é utilizada hoje com você encontra com muita facilidade, né? Branco, preto e prata, mas para a época do Fusca era uma novidade, então ele veio na cor prata lunar. Também uma diferença que existe aqui do Fusca Itamar, ele não tem o friso, ele é adesivado aqui, esses detalhes, né? Tornando ele muito mais moderno, tentando atualizar o projeto. Já era um projeto, né, chegou no Brasil lá no começo dos anos 50, então é um projeto que mudou muito pouca coisa, e aqui tem umas melhorias de visual, de design sutis, porém que deixaram um carro que vem valorizando bastante, né? O Fusca Itamar até 2016, 2017 não era muito procurado, mas hoje, pelos entusiastas, é um carro que vem valorizando bastante, em razão de que é um carro com um projeto aí de 30 anos. Então quem tinha 20 e poucos anos na época, não tinha condição de ter um carro, né? Carro no Brasil era uma coisa muito pouco acessível, não é como é hoje. Então ele vem sofrendo uma valorização constante, um sobrepreço até em alguns casos, como o Fusca Série U, que se despediu lá em 1996. Durou pouco, de 93 a 96, mas foi suficiente para reativar o saudosismo do Fusca, satisfazer os entusiastas. E agora eu vou chamar o dono do veículo e a pessoa que instalou o ar-condicionado e a injeção, que eles vão contar as melhorias que foram feitas nesse Fusca. Ok. Pessoal, estou aqui com o Péricles. Péricles, você é o dono desse exemplar aqui, impecável, excelente, mas conta um pouco pra gente como foi a sua história de carro antigo, com Fusca. Aos 12 anos, foi o primeiro carro que eu tive na mão, né? Minha mãe me ensinou a dirigir num Fusca. Um Fusquinha 1300 Ocre Marajó. E em 1974, né? Aí vão ser muitos anos, né? Mas essa sensação, esse prazer de dirigir um Fusca ficou gravado na memória como um carro de família, como um carro de história, como um carro que marcou. Eu acho que marcou a vida de muita gente. Ele dá uma lembrança muito grande da sua família, então, da sua mãe. Muito. E esse carro em particular é o segundo Fusca que eu tenho. Esse em particular me fez fazer com que eu quisesse trazer o mundo do Fusca à realidade de hoje, do dia a dia, né? Adaptando ele para ser um carro do dia, colocando a injeção eletrônica para evitar problemas com a carburação, colocar ar-condicionado para o conforto no dia a dia, porque nós moramos numa cidade muito quente, né? Modernizou então. Modernizei, e o carro responde, o carro anda muito bem. Serve para tudo, para trabalhar. Serve para tudo, até para ir para o supermercado. Né? A gente põe as compras no banco de trás. No banco de trás, então. E a minha neta, a Laís, adora esse Fusca. Né? Ela, vovô, vamos andar de Fusca. Ela pede para levar ela ao colégio de Fusca. Vovô, eu quero ir de Fusca. Vai passando para outra geração, né? Ela aprendeu a gostar também de Fusca, assim como o avô dela, né? E esse carro, assim, ele é um marco, ele é uma lembrança e ao mesmo tempo um prazer vivo, né? Um prazer presente, uma coisa de estar no dia a dia. Tá revivendo bastante, né? Tá Nossa, sempre vivo isso na memória, né? E você andar de Fusca é diferente, né? Quem anda de Fusca sabe o que significa isso, né? É um prazer totalmente diferente de todas as outras dirigibilidades que a gente tem, né? Fusca, como diz, Fusca é Fusca, só ele mesmo. E os outros são carros. Esse é o Fusca. Valeu, Pérez, muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, eu estou aqui com o Luiz Carlos II, é o
o operador dessa instalação perfeita que foi feita aqui, uma adaptação. Eu nem costumo dizer que é adaptação, na verdade parece que o Fusca já veio com tudo isso aqui. Esse Fusca ele tem ar-condicionado, como já dissemos, e a injeção eletrônica. Segundo, conta pra gente como funciona aqui essa injeção eletrônica. Vamos começar pela injeção eletrônica, é uma injeção de Kombi, certo? Quais são as adaptações que precisam fazer para poder funcionar uma injeção eletrônica no Fusca? Então, gente, bom dia primeiramente. Então vamos lá. Então, o auge desse carro aqui, a gente não diz nem que é injeção, porque a injeção é uma parte funcional, digamos assim, do carro, né? O auge está bem aqui, é o sistema de ar. Como o amigo Moacir falou, esse sistema de ar, eu não digo também que é uma adaptação, eu digo que é realmente uma instalação, até por conta do kit que já foi todo feito, todo desenvolvido para ele, desde base, caixa, tubulações, tudo. Então, aqui a gente usa um compressor da SP08, né, que é um compressorzinho bem levinho, que não dá nenhum peso nele, tá, nesse motor. Ele consegue girar tranquilo, sem perder muito torque, sem perder muito força. E aqui nós temos também a injeção da Kombi, tá? Que eu também não digo que é uma adaptação, realmente é uma instalação, até porque ela foi desenvolvida para essa mecânica aqui, tá? Aqui são partes funcionais da injeção, né, TBI, né, os 4 bicos injetores, que ela é multiponto, tá? Ah, então é um multiponto. Isso, exatamente, são 4 bicos injetores. O pessoal pensa que, mas o bico tá aqui, não. Os bicos estão aqui, ó, 2 cá, 2 lá, tá certo? E toda essa fiação, todo esse chicote foi refeito, ele foi revisado, tá? Onde era para pôr tomadas novas foram postas. Todo o chicote foi feito teste antes, teste de resistência, continuidade, tudo que poderia apresentar alguma falha, algum defeito, foi visto nesse teste, tá? E aqui a central, tá? Eu optei por colocar a central aqui, porque é muito mais fácil a manutenção, tá? Ela não pega a água diretamente, até porque a água ela escorre por aqui, tá? E a questão de chuva, basta isolar, aliás, a questão de dar uma lavada, né, no motor, né? Basta que isole aqui, lava o restante, pronto. Não sem problema nenhum. Sem nenhum problema. O quadro elétrico dela, né, que no caso são os fusíveis, os relés, funcionam dentro, né, no habitáculo do carro, embaixo do banco traseiro, no caso do lado do motorista, porque o lado do passageiro é a bateria, não é isso? Exatamente. Então vamos ali na frente agora, você vai me explicar como é que foi essa caixa evaporadora, instalação elétrica, tudo aí. Então aqui nós temos a caixa evaporadora, não é isso? Então é um conjunto que não fica aquela coisa mesmo, não fica feio, né? Parece, como você disse, que é uma coisa feita, desenvolvida para o Fusca, desenvolvida para o painel do carro. Exatamente. Então o que rola aqui? Essa caixa, ela é uma caixa que a gente chama modelo mexicana, porque ela foi feita com base na caixa original, tá? É um kit feito por uma empresa especializada aqui no Brasil, tá? Ela fica no interior de São Paulo. E aí, ademais, ela orna bem com o carro, né? Ela preenche todo esse espaço vazio, A tubulação, né, que vem ali também não dá não destoa muito do carro, não é isso? Ela fica mais ou menos ali escondida, não fica uma coisa grosseira, não é isso? Isso, exatamente. Tudo fica mesmo realmente bem escondido. As mangueiras não vêm por dentro do carro, elas vêm por fora. Elas ficam aqui, ó, mas pelo lado de fora da longarina. Ela acompanha todo o vinco da longarina pelo lado de fora, tá? Tanto a de descarga, que é a alta, né? Quanto a de sucção, que é a de baixa, que é a do outro lado. Cada uma vem por lados opostos. E lá na frente elas se cruzam, passando por cima da bandeja, que a gente chama também da cabeça de boi. E é feita uma furação aqui. Tanto é que você não vê a furação, tá? Ela fica por trás do carpete. E daí ela já se encontra com a caixa. Esse Fusca aqui também, agora passando aqui para essas outras melhorias que ele fez, ele colocou também, você instalou, né, um voltímetro, né, que é muito útil para Fusca, para carro antigo que a gente usa pouco, não é de usar muito. Exatamente. E também um contagiros, né, que torna a dirigibilidade mais segura, o consumo fica melhor também, porque você passa as marchas no tempo, né. Então como foi a instalação aqui? É que foi uma coisa interessante, porque onde deveria ficar o som do carro, o som é deslocado aqui para a caixa de porta-luvas aqui, né, uma coisa que é adaptação bastante feita em carros antigos. Então ficou bem visível aqui ao motorista, ele não precisa tirar muito os olhos da dirigibilidade, da direção, né, no console central, né. Então isso aqui é uma
É de qual carro vocês têm como dizer? De qual carro vocês utilizaram? Então, ela ornou bem, né? Ornou bem, Ficou não é bem isso? legal, não ficou destoando de nada, não ficou aquelas coisas que a gente costuma dizer que é chune, né? aquela época de Velozes e Furiosos, né? Ficou bem legal, até porque esses mostruários, né? Essa relojoaria, que a gente pode dizer assim, ela também é de um Volkswagen. Então, pelo grafismo, a gente vê que é a mesma coisa, por isso que eu digo que ornou legal. Exatamente. Esses relógios, eles são do Passat Pointer, se eu não me engano. Ela Perfeito. ficava no console. Aqui. E aí vocês trouxeram pra cá, né? Foi uma ideia muito inteligente, muito interessante, casou muito bem com o carro. Perfeito, cara, até porque isso dá funcionalidade pro carro, né? Você opera pelo contageiro para passar marcha, para não estar esticando muito, tá? Aqui você vê a questão do seu alternador, que às vezes dá uma falhazinha e você não percebe. E aí por aqui você já vê, né? A questão da tensão dele, se está correta, se está dando os 14, se está dando os 13.9, por aí, né? Vamos aqui pra frente agora. Vamos lá na caixa de fusível dele. Então, Essa parte aqui, segundo, que você... De conta é o que a gente fez tudo, que foi feito tudo aqui nesse carro? Então, aqui foi feito tudo, tá? Desde pintura do cofre, né? Pintura de tanque. Essa instalação foi toda retirada. Ela foi toda... Melhorada, toda refeita, né? Revisada, não é isso? Isso, todos os fios, eles foram feitos emendas, mas não são essas emendas grosseiras, com fita isolante, que fica despelando, nada disso, tá? Tudo é feito aqui com termo contrátil, tá? Você pode reparar, ó. Não fica uma coisa grosseira, esdrúxula, nada disso, né? Ela fica bem legal e dá um aspecto também de organização, né? Essa caixa, ela foi retirada, ela foi limpa com amônia, tá? Depois ela foi feito um lixamento para que os contatos ficassem 100%, para que não houvesse queda de tensão, nada disso. E aqui também a novidade é que a gente fez uma caixa sobressalente, né? O que é essa caixa sobressalente? Tendo em vista que o proprietário tem, digamos assim, entre aspas, né, muita parafernália. O que eu digo que é parafernália, né? Coisas que são além do que veio no carro originalmente. Então a gente coloca essa caixa de fusível aqui justamente para não estar pelando, para não estar metendo faca aqui, para não estar enrolando e ficando aquela coisa grosseira, como falei. E aí a gente coloca tudo aqui, como por exemplo o rádio, ele está instalado aqui, com seu devido fusível. A caixa evaporadora do ar, ela está instalada aqui, tá? O Isso dá mais segurança também para a parte elétrica do carro, não é isso? Sem dúvida, não tem risco de incêndio, nada disso. Então, se ele quiser colocar, ainda tem mais 2 terminais livres aqui. Se ele quiser colocar um alarme, se ele quiser colocar uma trava, um vidro elétrico, ele pode colocar diretamente aqui, tá? O tanque, esse tanque ele tinha a sucção por cima, certo, tá? Mas tendo em vista que foi colocado sistema de injeção, ele é alimentado por injeção eletrônica, 4 bicos, ele tem uma bomba elétrica embaixo dele, tá? Existe uma bomba lá que a gente usa, pode ser a bomba do Gol GTI, pode ser a bomba... Essas bombas que trabalham externamente, sim, tá? Extra tanque. Então a gente coloca ela na bandeja. Aumenta a pressão, né, do combustível. Na verdade ela vai trabalhar naquela pressão que já é a pressão de trabalho dela, que se eu não me engano são 3 bar. Sim. Tá? E aí a gente colocou nesse carro aqui somente um cano de alimentação. Então só um cano de alimentação é novo, ele é feito de nylon, esse mesmo material aqui, ó. Sim. Você pode ver que aqui não tem risco de quebrar, não tem de rachar, ressecar, nada disso. Isso aqui, digamos que é quase que indestrutível, é quase um Wolverine isso daqui, tá? Então, ela passa só um cano de alimentação pelo mesmo local que passa o cano original. Eu decidi não colocar no cano original, porque tem um risco, eu não sei como é que tá esse cano por dentro, né? Tendo em vista a idade do carro, né? A gente não sabe se ele iria aguentar muito tempo a pressão. Exatamente. Então a gente passou por essa mangueira e vai até lá. Tudo é feito por forma de encaixe, ó. Engates clique. Esse engate aqui. Se quiser tirar para fazer uma manutenção, a gente bem fácil, bem operacional. Aqui. Exatamente. Tem um alicate próprio, a gente imprensa aqui, a aranha folga e a gente puxa. Pronto. É tudo tranquilo. E daí o retorno a gente colocou aqui embaixo mesmo. Aí vão perguntar, mas e o regulador de pressão? O regulador de pressão está embaixo também. Fica ao lado do cilindro mestre, tá? De freio. Aí de lá já vem o retorno, que é esse aqui. Esse aqui que é o retorno de combustível. Perfeito. Tá? Tudo que o carro não aproveita, né? E excesso de pressão ali. É uma instalação, como você disse, não tem adaptação nem gambiarra, é uma verdadeira instalação. Caixa de papelão. Pronto. Esse papelão foi brinde da casa. Brinde da casa, não é isso? Brinde da casa. Então, gente, foi
Um prazer, assim, a gente aprendeu bastante. Para quem quiser contratar o serviço do nosso amigo Carlos II, ele tem um Instagram, que é o Fuscar Vintage. Vamos deixar o link na descrição, caso você queira. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar. Coloque aí nos comentários qual carro você gostaria de ver no nosso canal. E até a próxima com novos carros.